Fala pessoal, análise do 7º episódio da 2ª temporada de House of the Dragon. Eu sou o Daniel e nesse vídeo estarei comentando os acontecimentos mais importantes desse grande episódio, que inclusive já mostra um dos principais motivos da virada de chave da Rhaenyra, que vai acontecer muito em breve, e estarei falando tudo isso aqui nesse vídeo. O episódio começa com a Rhaenyra encontrando com Adam, que agora é o novo montador do Sea Smoke. E um dos termos mais repetidos nesse episódio é deuses, é sobre os deuses. E essa é a justificativa que o Adam utiliza para ter sido escolhido pelo Sea Smoke e também por agora ter esse propósito de ajoelhar e servir a rainha nessa guerra contra os verdes. E um ponto bem interessante é que a Rhaenyra não sabe sobre a ascendência do Adam, de quem ele é filho, já que ele não conta que provavelmente é um filho bastardo ali do Corlys. Isso leva a uma certa compreensão da Rhaenyra que não é necessário ter o sangue Targaryen ou o sangue Valeriano para montar um dragão, pelo menos nesse início, a princípio dessa história. E em uma cena seguinte mostra o Corlys reconhecendo o Adam e já mostrando esse apreço por esse filho bastardo, que até certo ponto era não um desconhecido, né, mas não tinha tanta atenção quanto o Aelin tem. E falando sobre o Aelin, o Corlys tem uma conversa com o Aelin sobre essa questão de montadores de dragões, falando que a família dele, os Velaryon, não eram montadores de dragões, não eram senhores de dragões lá na antiga Valíria. Mas é importante ressaltar que apesar que os Velaryon não serem montadores, não serem senhores de dragões, ainda assim existe uma mistura, principalmente ali no Corlys, entre o sangue Targaryen e o sangue Velaryon. Só que os Targaryens eram senhores de dragões, o que dá meio que um passe assim na teoria para que alguns Velaryons montassem esses dragões, como o Laenor e a Laena em House of the Dragon. E também tem a Baela, tem a Rhaena, que tem toda essa mistura do sangue Velaryon com o Targaryen. Então pode ter ficado um pouco subtendido ali naquela história do Corlys com o Adam, falando sobre essa questão de ser do mar, de ser do sal, mas apesar de que a Casa Velaryon não tenha isso como ponto central, ainda assim houve essa mescla durante os anos entre a Casa Targaryen e a Casa Velaryon. E em uma cena breve é mostrado a Alicent com alguns cortes no pulso, já dando a entender uma decadência da personagem, que provavelmente está com depressão. Em Fogo e Sangue é sentido com mais evidência essa queda da Alicent em si, porque em Fogo e Sangue ela é muito mais tirana e ela é a condutora das principais ações que levam à Dança dos Dragões. Não que ela não tenha uma certa importância e uma certa responsabilidade ali dentro do enredo de House of the Dragon, só que dentro de House of the Dragon, em um grande momento, ela buscou pela passividade, tirando o fato de que ela foi a principal responsável de colocar o Aegon, junto ali do seu pai Otto, os dois juntos, em uma tramóia de colocar o Aegon no Trono de Ferro como o sucessor do Viserys. E agora o sentido que leva a personagem é muito baseado naquela profecia, né, que ela acaba descobrindo que tudo que ocorreu foi por conta de um mal-entendido. Então essa maior culpa da Alicent deve ser realmente por conta desse erro de entendimento, que para mim é um pouco tosco, mas faz sentido esse caminho que a personagem está trilhando, porque agora ela chegou em um momento em que a guerra é inevitável, mas não tanto pela questão da guerra, mas pela posição dela, que talvez ela possa ter acreditado que teria alguma valia para os seus filhos, só que ela meio que já foi ignorada desde o princípio ali pelo seu pai Otto, que cobrava muito dela, mas que quando chegou na hora H não deu devida importância. O mesmo aconteceu com o Aegon, o mesmo aconteceu com o Aemond. Então esse desprezo, essa desvalorização, que é a palavra mais correta pela questão que acontece com a Alicent, já leva a esse caminho que ela está seguindo, está traçando, que é um caminho de se afundar mais emocionalmente, até mesmo tentando dar um fim aí na sua jornada. E em Harrenhal, que é geralmente bem repetitivo, nesse episódio, sim, tivemos uma trama ali que valeu a pena. E o grande destaque desse episódio é o Oscar Tully e os seus embates com o Daemon. E nesse episódio ele teve uma mudança de postura, porque inicialmente, quando ele chega em Harrenhal, provavelmente ele tinha todo um desenho de um Daemon que é pregado como um grande guerreiro, um cara carrancudo e imprevisível. E ao chegar no castelo, ele encontra um Daemon muito mais perdido, com alucinações, meio desatento nas conversas
e com a visão assim meio que distorcida de tudo que está acontecendo. E claro, antes ele era o neto do senhor da casa Tully, o neto do senhor do comandante ali de Riverlands. E agora ele é esse senhor, ele é essa peça principal. Sem contar na necessidade que o Daemon tem de reunir e ter um exército. Só que o Oscar Tully deu sua cartada. Olha, esse exército aí, a gente vai cumprir o nosso juramento, o juramento que meu avô fez ao Viserys, que é com a Rhaenyra, a herdeira legítima desse trono. Então o exército de Riverlands é conduzida para ela, a rainha. E ao mesmo tempo ele precisa firmar sua posição por ser muito jovem. E o Daemon, sendo esse representante da coroa, pode dar esse passe para que mostre que existe uma crença da coroa com o Oscar Tully. Então essa troca, essa necessidade por parte do Daemon fez com que o Oscar realmente assumisse as rédeas do seu destino e foi muito mais incisivo na hora de conduzir essa conversa e essa negociação, priorizando a fixação dele no poder e também conseguindo organizar a bagunça que o Daemon criou ali em Riverlands, julgando um dos homens da casa Blackwood que atacou a casa Bracken. Então essa jornada ali em Harrenhal já está caminhando para o fim porque o Daemon conquistou o seu principal objetivo. E teve uma das visões bem legais dele com o Viserys, em que o Viserys fala que não queria o peso da coroa, o peso de ser rei. E isso faz muito sentido, porque o Viserys na linha de sucessão ele estava bem distante. E por conta de tragédias que aconteceram com o seu pai, com o seu tio e outras pessoas dessa linha da sucessão, e com a decisão do Conselho de 101 que favoreceu ele, principalmente por ser homem, e isso a gente não pode negar, e sendo assim, ele conquistou a coroa. Mas não é algo que ele sempre desejou na vida dele e almejou como o Daemon. E essa visão mostra muito sobre o peso de ser rei, porque o Viserys, apesar de ter governado em um momento de paz, ainda assim ele teve grandes responsabilidades, e uma dessas responsabilidades foi o que causou o que está acontecendo agora, né, que é a Dança dos Dragões. E em um momento seguinte, tem toda uma preparação, meio que uma fisioterapia, para o Aegon começar a andar o mais rápido possível, já que essa é uma das grandes preocupações do Larys Strong. Eu comentei na análise passada que eu acho bem legal esse apreço do Larys com o Aegon, porque nesse momento os dois estão na mesma situação, são aleijados e que estão ali nessa luta pelo poder. Então o Larys enxerga muito dele no Aegon. Claro que a princípio parecia que seria apenas o Larys aproveitando dessa posição, manipulando o Aegon. Só que agora tem uma proximidade muito maior em questão de sentimento mesmo. E essa pressa para que o Aegon volte a andar, inicialmente parecia ser por conta do Aemond, porque o Aemond, nesse momento, é um dos principais perigos para o Aegon por conta do Aemond ser esse príncipe regente e com o Aegon debilitado poder usar disso para matar o Aegon e assumir a coroa de vez. Porém, em uma cena passada, o Larys ele recebe a informação que apareceu um novo montador de dragão no lado dos pretos, lá em Dragonstone. E ao receber essa informação, ele já meio que capta, porque lembrando, o Larys é um mestre dos sussurros, então as informações que chegam para ele, apesar de inicialmente chegarem com poucos detalhes, afinal as coisas vão evoluindo e ele vai conseguindo mais informações e mais contextos para que ele forme a sua opinião. E lógico, é um cara que é um grande jogador. E vendo essa mobilização, o surgimento de um novo montador e um novo dragão compilando no arsenal dos pretos, já que nesse momento os verdes têm só a Veigar ativamente, tem lá o Daeron, só que ainda está distante, tendo seus primeiros voos, e ali a Helaena com a Dreamfire, mas ela não costuma montar a Dreamfire, está um pouco abalada aí, não um pouco, né, muito abalada desde a morte do seu filho. Então o Larys ele já percebeu que vai começar a virar uma desvantagem essa questão do dragão para os verdes e que Porto Real provavelmente vai ser atacada brevemente. Então, com essa posição do Aemon contra o Aegon e essa possibilidade de Porto Real cair nas mãos dos pretos ou ser atacada brevemente, o Larys já vem se preparando e tentando adiantar cada vez mais, e ele até sugere que seja antecipado, que seja forçado mesmo essa fisioterapia aí, né, que foi feita para que ele consiga voltar a andar o mais rápido possível e que na hora de transportá-lo para outro lugar seja mais fácil e preservar
o Aegon em si. E nisso vem um dos diálogos mais importantes e talvez um dos melhores dessa temporada, que é o Jace com a Rhaenyra. O questionamento da escolha da Rhaenyra de bastardos, da convocação de bastardos, das sementes para montar esses dragões que estão disponíveis lá, e a posição do Jace sendo um herdeiro bastardo. E nisso é preciso olhar os dois pontos. Uma das principais justificativas usada por ele é que quando a Rhaenyra morrer e ele tentar assumir o trono como um herdeiro, uma das principais coisas que fortalecem a reivindicação dele é ele ser um montador de dragão, o que caracteriza ali, o que fortalece a linhagem de um Targaryen. Mas a partir do momento em que um outro bastardo, até mesmo um bastardo de cabelo platinado, diferentemente do Jace, como o Rughaemer, consegue montar um dragão, tem um dragão para si, a reivindicação dele começa a abrir um leque de opções e de furos assim para que seja questionada. Mas o ponto da Rhaenyra também é muito justo e tem que ser aceito, porque ela mesma disse: olha, você tem o Vermax, eu tenho a Syrax. Você quer o quê? Que eu monte na Syrax e vá lá lutar contra a Vhagar? Ou você mesmo faz isso com o Vermax, os dois dragõezinhos minúsculos? E por isso eu preciso desses montadores, sabe? Eu preciso desses novos dragões que vão fazer a diferença para a gente nessa guerra. A gente vai conseguir até terminar essa guerra de uma forma mais rápida, porque nós teremos um poderio muito maior. Então são dois pontos inquestionáveis de ambos os lados. E lembra quando eu falei sobre a palavra deuses? A Rhaenyra utilizou isso repetidamente nesse episódio. E nesse diálogo ela falou isso também, falando que é uma escolha dos deuses e uma decisão dos deuses que foi colocada na frente dela e que ela precisa acatar. E falando em bastardos, de fato começa a semeadura. A Rhaenyra coloca a Elinda lá para mobilizar os bastardos de Porto Real e um deles é o Rughaemer, que tem uma história muito interessante nesse contexto de House of the Dragon e é um dos personagens muito bem trabalhados, diferentemente de Fogo e Sangue, em que temos poucas informações sobre ele. E por que do Rughaemer dele decidir tomar esse risco de montar um dragão, de ir tentar reivindicar um dragão? Pelo primeiro ponto de que a filha dele morreu. Então, o que meio que prendia ele em Porto Real, nessa busca dele, uma parte da vida dele já começou a não fazer tão sentido. A mulher dele até fala: olha, vamos para Tumbleton, onde tem lá um primo meu, um parente meu e que possa nos ajudar. Mas quem garante que a guerra não vai chegar em Tumbleton? Então, provavelmente esse é um dos pensamentos do Rughaemer. Então ele vai em busca de arriscar tudo. Já não tenho minha filha, a gente está aqui morrendo de fome, uma guerra vem crescendo aí, o que eu vou fazer da minha vida? Vou tentar reivindicar um dragão, porque vai que, se eu conseguir, isso vai mudar toda a minha história. E falando na história dele, a mãe dele é simplesmente a Saera, o que condiz muito com os príncipes e princesas que viveram naquela época, os filhos e filhas do rei Jaehaerys. Enquanto Ulf disse que é o filho de Baelon, que é bem estranho porque Baelon era bem fiel à esposa dele, mesmo após a morte de sua esposa. Inclusive, o Ulf nesse episódio deu a entender que provavelmente ele não é realmente um filho do Baelon, pode ser de outra pessoa, ou nem mesmo tem uma descendência Targaryen. Já o Hugh, sendo filho da Saera, condiz muito com a história, porque essa era é simplesmente conhecida como a Princesa Devassa, a princesa, a Targaryen que mais deu trabalho ali para o rei Jaehaerys. Desde criança, para vocês terem ideia, a Saera já se inspirava em Maegor o Cruel, que é simplesmente um dos piores e mais tiranos reis Targaryens de toda a história. E na história da Saera, o rei Jaehaerys tentou de tudo, tentou casar ela com pessoas diferentes, tentou mandar ela para a Fé dos Sete para que ela encontrasse um caminho melhor, mas ela era do balacobaco, tanto que ela fugiu de Porto Real e foi para Lys em Essos, onde ela chegou e virou prostituta em uma casa dos prazeres, gerando assim alguns bastardos. Tanto que alguns desses bastardos foram para o Conselho de 101, na tentativa de ser selecionados, de serem escolhidos como um dos herdeiros do trono. E dentro de House of the Dragon, um desses bastardos claramente é o Hugh, no qual ele dá essa descrição da personagem que bate muito com a Saera. Voltando para a Pedra do Dragão, uma cena que me incomodou é a Rhaenyra aceitando calada ali tudo que foi dito pelos Guardiões dos Dragões.
Eles basicamente criticam ela de todos os modos, falando que foi uma blasfêmia, que não vai aceitar aquilo, que não vai participar, e a Rhaenyra meio que não faz nada. E isso é uma das partes que me incomoda em relação à personagem. E lembra quando eu falei que nesse episódio é comentado várias vezes sobre os deuses, sobre a escolha dos deuses de ser escolhida pelos deuses por parte da Rhaenyra, ou que os deuses colocaram algo no caminho dela para realizações desse propósito que ela tem? Essa é uma virada de chave mostrando um possível segmento da Rhaenyra no sentido de ser uma pastora de um culto, de um caminho de fanatismo. Porque uma das coisas que a Rhaenyra mais acredita e se apega nesse momento, sendo uma das principais coisas responsáveis pela justificativa de que ela é a herdeira do trono legítima, é a profecia de Aegon. Então é possível ver que todas as coisas, todas as decisões que a Rhaenyra vem tomando ao longo desse tempo, ela utiliza essa profecia, esse caminho, esse destino dela como a principal justificativa. E isso se fortalece não só desde o encontro ali com a Alicent, onde ela percebe que a Alicent não sabia disso. Também quando, nesse episódio, ela se encontra com Adam, e como eu disse lá no começo, o Adam fala que ali foi uma escolha dos deuses, que os deuses levaram isso para ele, e por isso ele está se ajoelhando a Rhaenyra. Ela torna a falar isso novamente ali com Jace, falando que os deuses colocaram essa situação, essa oportunidade de colocar esses bastardos como montadores na frente dela, né, para que ela faça isso e fortaleça a sua causa. E nessa conversa com os guardiões de dragões, ela torna a falar isso. Resta saber quem são esses deuses. Será que são os deuses valerianos? Ou se ela considera os dragões como deuses também? E você vê que ela começa a ficar até um pouco cega em algumas dessas justificativas quando ela fala com os bastardos que, tendo mais montadores, vai ter uma guerra que vai acabar mais rápido, né? E vai ter menos sangue. Só que no fundo, ela sabe que não é assim. Ela sabe que muitas daquelas pessoas que estão ali vão acabar sendo mortas e que essa guerra, se ela acabar o mais rápido possível ou não, muita gente também vai acabar morrendo, porque a utilização desses dragões é para ter um poder maior de fogo e conseguir realizar um ataque muito mais implacável contra os verdes. E nas próximas cenas, quando ela leva essas pessoas ali ao Vermithor, tem até um momento dela tendo uma conexão com esse dragão. É como se essa conexão que existe, né, essa ligação dos Targaryens com os dragões, né, os dragões que muitas vezes são referenciados como deuses, é isso que emplaca ela. Quando ela chega ali e tem aquela sensação tocando no Vermithor, acalmando dele, aquela cena que mostra um take bem fechado no rosto da Rhaenyra, mostrando toda essa crença, essa nova motivação, esse fogo que existe dentro dela. E nisso diversas pessoas ali começam a morrer, começam a ser queimadas pelo Vermithor. A Rhaenyra, ela fica ali assistindo aquilo, porque ela colocou na cabeça dela que faz parte, que é uma obra dos deuses, que é algo que deve acontecer para que o propósito dela seja cumprido. E falando desses personagens reivindicando os dragões, o Hugh, a cena dele com o Vermithor é sensacional, porque ele para na frente do Vermithor e começa a gritar ali. É como se o Vermithor visse: esse daí é digno de me montar, porque ele não demonstrou medo, ele veio para cima e seja o que for, se eu morrer, morri, mas esse aqui é o espírito de um montador de dragão. E uma diferença do Wolf com a asa prata, né, com a Silverwing. A Silverwing sempre foi descrita como uma dragoa dócil, muito tranquila com as pessoas ao seu redor. Então não é de se assustar que ela, ao ver ali o Wolf, ela consiga se entregar com maior facilidade e não de uma forma tão feroz para esse novo montador, depois de tanto tempo sem ter ninguém montando ela. E no final tem o Wolf sobrevoando ali Porto Real e o Aemon indo para a Pedra do Dragão. Por mais que pareça ser distante, gente, Pedra do Dragão não é tão distante assim de Porto Real, não. O que separa eles, basicamente, é a Baía da Água Negra, que a gente pode ver lá em Game of Thrones, e de resto não tem nenhum obstáculo pela frente. Eles não precisam atravessar outros territórios, tanto saindo de Pedra do Dragão e indo para Porto Real, e tanto de Porto Real para Pedra do Dragão. E ali a série já deixou uma mensagem clara sobre esse poderio dos pretos, sobre essa vantagem de ter mais dragões.
porque apesar da Veiga ser gigantesca, ela é um só. E o Vermithor e a Asa Prata são grandes dragões. Além de ter a Cyrax, o Vermarx e os Ents ainda não sabem que o Daemon está naquela onda de delírio dele lá em Harrenhal. E inclusive, esse momento no livro Fogo e Sangue, o capítulo é descrito como Rhaenyra triunfante. Então já é uma virada de chave ali dos pretos nessa batalha, nessa dança dos dragões. E vamos esperar esse último episódio para ver quais surpresas e emoções vamos ter nessa reta final dessa temporada. Enfim, foi um episódio que realmente contribuiu. É um pouco triste você ver que a série deixou coisas melhores ali para o final da temporada. Não é novidade nas séries atuais, mas que agora sim tem um tom que se fosse mantido desde o início e se for mantido nesse episódio final, já começa a ficar muito interessante e ainda tem uma boa chama ali para a terceira temporada. Então o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto. Tem minhas redes sociais aqui embaixo, meu Instagram para quem quiser seguir. É isso e fui!